que trata de limitar gastos públicos. Deputado André Moura. E adiantar o máximo que puder a votação e pedir que todos permaneçam em plenário, senhor presidente. Deputado Chico Alencar. Quero convocar todos os deputados do Democrata para vir ao plenário votar não contra o requerimento de votação artigo por artigo. Senhor presidente, eu vou dar como lido o discurso que eu fui impedido de fazer porque houve encerramento da votação. Deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo. Muito obrigado. Se estiver na lista, vai falar. Deputado Chico Alencar. Deputados, deputadas, servidores, todos que acompanham esta sessão, um pouquinho de história sempre ajuda. Quando você pensa num projeto por 20 anos, proposto por um governo, você imagina então num plano. Você acha que tem algum conteúdo mais estratégico. Entretanto, essa PEC é a negação do plano e é uma ofensa aos planos que, na nossa história republicana do século passado e deste século, já foram propostos e implementados. Ou seja, já é um retrocesso conceitual e na prática do governo. Eu me refiro, por exemplo, ao plano SALT, de Eurico Gaspar Dutra, a maioria absoluta aqui sequer era nascido, nem eu era nascido, mas quem estuda um pouquinho de história sabe que ali a proposição era saúde, alimentação, transportes, energia. Depois, Vargas, eleito pelo voto, não do Estado Novo, vem com um plano de reestruturação econômica para a infraestrutura nacional, ainda muito precária, chamado Plano Laffer, ele legitimado pelas urnas. Depois nós temos o conhecido plano de metas, dos 50 anos em 5, de Juscelino Kubitschek, na perspectiva de completar o processo substitutivo de importações. Depois nós temos o plano trienal do saudoso Celso Furtado, numa perspectiva das reformas de base e de reduzir a desigualdade social abissal do país. Até a ditadura, sem legitimidade, sem nenhum veso democrático, fez os seus PNEs, seus planos PNDs, Planos Nacionais de Desenvolvimento 1 e 2, com aquele corte autoritário, mas todos eles, sem exceção, preocupados com o desenvolvimento do país. É verdade que com a democratização, por mais precária que tenha sido, o Brasil ainda não é um país plenamente democrático, como se vê cotidianamente, inclusive no plano das instituições. Nós tivemos outro tipo de plano, mais emergencial, plano cruzado, plano Bresser, plano Collor, plano real, conjunturais, pois hoje estamos diante de um plano que não ousa dizer seu nome. É um ajuste brutal, reducionista, antidesenvolvimentista, anti-keynesiano, e eu estou falando nos parâmetros do capitalismo, que não tem a menor preocupação com o desenvolvimento social, e sim em prestar contas aos grandes agentes nacionais e transnacionais do capital financeiro. Não é à toa que o FMI já se manifestou, não é à toa que parte expressiva do empresariado, muito vinculado ao capital financeiro, tem gastado páginas e páginas de propaganda paga para defender essa proposta, que a rigor, em vez de ser chamada de teto de gastos, porque, repito, limita, como está no texto da emenda constitucional, os gastos primários, é disso que se trata, limita os gastos primários, devia ser chamada, isso sim, de PEC do Estado mínimo, de PEC de precarização dos serviços públicos, de PEC de desmonte do Estado, de PEC de arroxo contra o servidor, não o marajanato, do qual até nós parlamentares podemos fazer parte, mas o servidor que trabalha ali na ponta, na educação, na saúde, na assistência social, nas políticas públicas de moradia, para servir, como é dever de todos nós, ao nosso povo.
é aquele que não tem um jantar especial de 100 mil reais com os cofres públicos para poder decidir se vai trabalhar no dia seguinte mais cedo. Não é o toma lá da cá, e já teve deputado aqui falando na semana passada, na sessão do Congresso, sobre a necessidade do governo liberar cargos para votar, para unificar a base. Isso é pequena política, isso é decadência do mínimo de projeto de desenvolvimento político. É o toma lá da cá, é o fisiologismo. Michel Temer falou ontem, é preciso cortar na carne, mas para cortar na carne, eles oferecem. Está encerrada a votação. Chico, pode concluir, Chico. Abre o microfone do Chico, por favor. Obrigado, presidente, porque é muito ruim, a gente conclui rápido, mas a carne de ontem à noite, pelo visto, não precisa nem ser cortada porque estava macia. E é bom olhar o Diário Oficial, tudo isso, e o conteúdo dessa PEC, sinceramente, não traz esperança. Não é o Brasil que gera empregos, não é o Brasil que faz justiça e faz reforma tributária, que, aliás, o PT também não teve coragem de fazer. Votaram sim 13 senhores e senhoras deputados, 305 não. O requerimento foi rejeitado. Mais um requerimento.